Saudações, pessoal! Estamos aqui com mais uma aventura em vídeo que vocês vão adorar. Se curtirem o que está por vir, se inscreva no canal e ativem o sininho. Agora, preparem-se, porque o vídeo de hoje está imperdível. Estamos em um quarto onde há uma pessoa deitada, aparentemente doente, e várias pessoas ao redor. O que está deitado se chama Xiao. A mulher está ao seu lado, chorando, pois não vemos o velho Xiao em seus melhores dias. O quinto discípulo, Shan, diz que o velho já está exausto e pergunta para o discípulo sênior Qivan o que eles deveriam fazer. Qivan diz que é óbvia a resposta. Qivan diz que irá sair à procura de outro ancião para aprender, pois ficar ali rezando por esse corpo velho não iria ajudar a Qivan a ficar mais forte. Qivan pensa que esse tipo de pessoa que sai em uma simples missão e volta aleijado e ferido é uma completa perda de tempo para eles. Qivan sabe que, se não fosse ele expondo as artes marciais do ancião, certamente o velho não iria morrer assim. O segundo e terceiro discípulo, Haoran e Feng, apenas concordam com Qivan. O quarto discípulo, Zheng, diz que já estava passando da hora desse velho morrer. Zheng esperava isso há muito tempo já. Zheng ressalta que todos que ainda amam esse tempo de monge devem ser tratados como um. O jovem mestre iria se tornar o discípulo do segundo ancião, que tem o maior número de discípulas mulheres. A moça que estava ali ouvindo tudo isso, fica irritada com tudo isso e aperta sua mão enquanto xingava a todos ali. Ela se levanta e grita para todos que, se não fosse o Xiao, nenhum deles daria conta de ultrapassar o limite de cultivo e se tornarem imortais. Ela ressalta que agora pode ser tarde, e o velho pode se tornar uma pilha de ossos. Ela grita que todos ali eram apenas animais ingratos. Isso deixa todos extremamente irritados. Feng se aproxima dela e dá um tapa em seu rosto, jogando-a para trás. Enquanto ela caía no chão, Feng diz para ela ter mais respeito. Feng estava claramente irritado com tais palavras dela e pergunta quem ela acha que é para falar desse jeito com ele. Qivan chama a atenção de Feng, dizendo que se essa pobre coitada quer ficar com o velho, deixa ficar. Enquanto Qivan pegava algumas coisas, ele diz que já havia pego tudo de valor que o velho poderia ter. Feng, enquanto carregava algumas coisas, sorria, dizendo que o velho inútil era um par perfeito para a escrava inútil dele. A mulher ainda estava no chão, tremendo, enquanto tentava se levantar, pensando que todos ali não passavam de traidores. Ela consegue finalmente se levantar do chão e, com lágrimas em seus olhos, pensa como esses traidores poderiam fazer isso. Enquanto ela estava no chão, ainda o ancião a chama. Ela corre para a beira da cama novamente, perguntando se Xiao estava bem, pois os ingratos já foram embora e ela iria cuidar dele. Xiao diz que depois que ele a levou para o topo da montanha, nunca perguntou se ela queria se tornar sua discípula, nem mesmo tentou guiar o cultivo dela. Xiao suspira e pergunta se ela odiava ele. Ela fica um pouco sem graça de responder e diz que sabe que suas raízes e ossos não eram tão bons para cultivo. Essa mulher se chama Zi. Ela explica que no começo de tudo, Xiao a salvou de um vendedor de escravos. E por isso, Zi sempre esteve profundamente agradecida. Desde aquele momento, Zi nunca teve nenhuma reclamação a fazer. Ela ressalta que odeia apenas a injustiça dos céus e os vilões traiçoeiros, pois uma boa pessoa nunca morre de uma forma boa. Xiao começa a se sentar na cama e diz que se ele tivesse aceitado ela como uma discípula antes. Xiao começa a tossir antes de terminar a frase. Zi se preocupa com ele. Assim que Xiao olha para sua mão, percebe que havia sangue nela e diz que parece que já está prestes a morrer. Zi bate seu joelho no chão e se ajoelha diante de Xiao. Zi começa a gritar, dizendo que se o ancião Xiao não a odeia, então aceite ela como sua discípula agora. No futuro, ela irá com toda certeza matar todos aqueles traidores que saíram daqui e vingar o ancião Xiao. Ela deixa muito claro que não irá se levantar enquanto Xiao não a aceitar como sua discípula. Isso deixa Xiao um pouco impressionado. Xiao se vira para frente, coloca sua mão em seu peito e diz que ele poderia estar à beira da morte, mas não era estúpido. Então Xiao pergunta a Zi se ele aceitar isso, não estaria apenas acelerando a morte de Zi. Zi, preocupada com Xiao, pede para ele parar de ficar se mexendo. Xiao pega em sua mão uma garrafinha e diz que essa garrafa de pílula é a última essência de condensação. Mesmo não sendo boa, é a única coisa que ele poderia oferecer a ela no momento. Zi, vendo isso, enche seus olhos de lágrimas. Zi pede para o Xiao deitar e não se preocupar tanto assim com ela. Mas Xiao diz para Zi que está tudo bem. Ele não iria morrer tão rápido assim.
Após dizer isso, Xiao começa a tossir e sente algo muito forte, deixando a garrafinha cair. A garrafa se quebra no chão enquanto seus olhos começam a fechar. Ele vê Ji dizendo que ela estava errada e não precisava se tornar sua discípula, mas ele precisava acordar de todo jeito. Xiao começa a pensar se essa realmente é sua morte. Ele pensa que Ji estava chorando muito alto, e isso fazia seus ouvidos doerem. Xiao pensa que está muito irritado, e o motivo disso é por não ter aceitado Ji como sua aprendiz antes. Ele pensa que realmente chegou seu fim, mas de repente, aparece uma voz dizendo, lançando oficialmente o sistema de bônus do discípulo. Xiao fica um pouco confuso vendo isso, e se pergunta o que poderia ser isso. Mas ele recebe uma pílula de ouro infinita. Apenas uma dessas pílulas contém o equivalente de energia espiritual de aproximadamente 10.000 pílulas de coleta de essência. Essa pílula contém tanta energia que pode ser usada para avançar um reino de cultivo por completo ou curar qualquer tipo de ferimento. Xiao pega a pílula em sua mão e a esfrega no rosto enquanto chora, dizendo que esteve nesse mundo por 20 anos desde que atravessou. E finalmente, o Hack chegou. Há 20 anos atrás, eu, Xiao, cheguei a este mundo devido a um acidente de carro. Eu pensei que fosse o personagem principal de uma família ilustre, com talentos excepcionais. Até cheguei no estágio da construção da fundação antes de completar 10 anos. Mas, depois que entrei na seita Hongmeng, minha cultivação estagnou, e eu nunca mais fiz nenhum progresso. Virei a chacota de todos. Porém, os céus me deram uma segunda chance. Xiao pergunta ao sistema o que seria essa recompensa que ele recebeu. O sistema informa que, como o nome sugere, o anfitrião receberá coisas em retorno para tudo que for dado para o seu discípulo em nome do mestre. Xiao pergunta se isso vale também para habilidades e conhecimento que os seus discípulos receberem. O sistema responde que, sim, também conta sob os ensinamentos do anfitrião. Se os valores de cultivo do discípulo avançarem ou ganharem insights, o anfitrião receberá em dobro o valor. Em termos simples, se o anfitrião transmitir o equivalente a 200 dias de cultivação para o discípulo, o anfitrião vai receber de volta os 200 dias de cultivo. Da mesma forma, se o discípulo ganhar compreensão de algum tipo de técnica de espada sob os ensinamentos do anfitrião, o mesmo receberá X vezes em retorno. Isso significa que o anfitrião vai compreender diretamente a habilidade de espada para o nível X. Xiao coloca sua pílula de ouro em sua mão e pergunta para o sistema se ele desse essa pílula para sua discípula, ele receberia X vezes em retorno. O sistema diz que, não. Itens recebidos como recompensa do sistema não podem ser recompensados novamente. Entretanto, se o mestre ensinar um discípulo as habilidades que foram dadas pelo sistema, e o discípulo ganhar novas insights, não é considerado algo do sistema. Então, o mestre irá receber uma segunda recompensa. Xiao diz que entende, e não é algo simples como um loop de recompensas infinitas. Xiao decide comer a pílula, pois deveria aproveitar a oportunidade. Após consumir a pílula dourada, Xiao começa a emitir um brilho forte e sobe do reino para o núcleo dourado de uma só vez. Enquanto tudo isso acontecia, Zi ainda estava ajoelhada perto da cama de Xiao, tremendo e chorando, implorando para que ele acordasse. Ela dizia com uma voz trêmula que não queria mais nada, nem vingança, nem precisava ser sua discípula, muito menos ganhar presentes como pílulas de essência. Zi apenas queria que seu mestre acordasse. De repente, Xiao coloca sua mão na cabeça de Ji, dizendo que ela deveria lembrar da primeira coisa que seu mestre iria ensinar. Ji levanta sua cabeça, com seus olhos cheios de lágrimas, surpresa com isso. Assim que Ji olha para seu mestre, vê que ele está completamente bem. Xiao está fisicamente curado, com uma energia forte saindo de seu corpo. Ele diz a Zi que se ela tiver inimigos, ela deve se vingar e enfrentar todos com ferocidade, e a vingança deveria ser duplamente severa. Enquanto isso, em outro lugar, Feng estava ajoelhado diante de um homem. Feng pedia para este homem aceitá-lo como seu discípulo e oferece todas as artes marciais secretas de Xiao em troca disso. Esse lugar onde Feng estava é a seita Hongmeng, sexto pico. O homem pega o pergaminho oferecido a ele por Feng e diz que Xiao realmente fez um excelente discípulo. O homem ressalta que Xiao foi aquele que, uma vez, foi a estrela da seita Hongmeng, que se considerava incomparável, acabou desse jeito. É lamentável. Esse homem é o ancião do sexto pico e cabeça do Salão da Disciplina, Wang Na. O ancião disse a Feng que se ele realmente deseja se tornar um discípulo dele, ele realmente poderia. Mas o ancião mostrou uma régua chamada Régua do Arrependimento.
Essa régua é capaz de dissecar as raízes espirituais de uma pessoa. O ancião diz que, se Feng for capaz de extrair a raiz espiritual do Xiao, então ele aceitará Feng como seu discípulo pessoal. Porém, Feng deveria ter cuidado ao segurar essa régua, pois uma vez que ela entrar em contato com sangue, não sairá facilmente sem um método apropriado. Feng segura a régua e diz para o ancião não se preocupar, pois ele, Feng, não deixará o ancião na mão. No entanto, de repente, um ataque muito forte vem por trás de Feng, acertando-o nas costas e jogando-o em uma parede. Esse ataque deixa Feng muito machucado. Quando Feng olha para baixo, fica completamente assustado com o que vê. No ataque, seu corpo foi ferido, e o sangue de seu corpo entrou em contato com a régua, que estava sugando sua energia para fora de seu corpo. Isso fez com que Feng caísse no chão, gritando de dor e chorando de desespero. Enquanto ele estava caído no chão, gritava, dizendo que não poderia morrer ali, pois seu caminho à imortalidade apenas havia começado. O ancião Wang Na, confuso com tudo isso, pergunta quem poderia ter feito isso. Ao olhar para cima, o ancião vê Xiao e Ji voando. Xiao olha para Wang Na e diz que, se ele realmente quer suas raízes espirituais, Wang Na deveria vir pegar pessoalmente. Wang não olha para cima e se desculpa com Xiao, dizendo que era apenas uma brincadeira que ele estava fazendo com Feng, e nada demais. Mas enquanto falava isso, Wang na verdade estava pensando como Xiao estava com uma aura tão forte assim, pois Feng havia dito que Xiao estava à beira da morte. Não faz sentido tudo isso. Xiao responde que se era isso, então tudo bem, mas infelizmente Xiao não estava brincando. Wang Na. Xiao começa a usar seu poder mágico e várias espadas aparecem ao seu redor. Wang Na, vendo isso, fica impressionado, pois essa é a técnica Arte da Espada Kanglang. Isso fez com que Wang Na se lembrasse de uma coisa. Quando eu e o Xiao entramos na seita Hongmeng, Xiao ganhou o favor do mestre da seita por ter criado a Arte da Espada Kanglang e recebeu a maioria dos recursos de cultivação. Por sorte, eu avancei pelo reino do núcleo dourado primeiro, e Xiao se tornou inútil. Wang Na cria uma barreira à sua volta para se defender do ataque do Xiao. Enquanto Wang Na está dentro de sua barreira, ele diz a Xiao para não ser idiota de atacá-lo, pois Wang Na já havia passado para o segundo nível do núcleo dourado. Isso significa que Xiao não teria vantagens nesse ataque. Assim que Wang Na termina a frase, sua barreira é quebrada com facilidade pelo ataque de Xiao. Isso deixa Wang Na completamente assustado com tamanha força de Xiao. Enquanto Wang Na se perguntava como isso poderia estar acontecendo, Xiao, com um pequeno sorriso em seu rosto, pergunta se isso era o que uma pessoa do nível 2 do núcleo dourado é capaz de fazer. O ataque de Xiao começa, e as espadas começam a voar ao redor de Wang Na, que fica em choque pensando que esse poder que Xiao está demonstrando é de nível 3 do núcleo dourado, ou até mesmo maior que isso. Enquanto Wang Na pensava sobre o poder demonstrado por Xiao, uma das espadas atinge sua mão, fazendo-o gritar de dor. Wang Na sai do meio das espadas e grita para Xiao, dizendo que se ele ousasse matar o Wang Na, a seita não iria perdoá-lo por tal feito. Xiao, bem tranquilo, questiona Wang Na se isso realmente poderia ser verdade e ressalta que está curioso para saber o que a seita seria capaz de fazer assim que Wang Na estivesse morto. Xiao volta novamente seu ataque para Wang Na, que sem mais escolha, resolve usar um artefato misterioso. Ao usar esse artefato, um escudo se ergue em sua frente, protegendo-o. Wang Na pensa que infelizmente esse artefato tem apenas 3 cargas, e essa foi a última carga restante. Wang Na pensa que isso é uma perda enorme, pois Wang Na estava pretendendo usar essa última carga quando fosse avançar para o estágio da alma nascente. Xiao olha para isso e pensa que Wang Na realmente tem algumas cartas na manga. Xiao completa dizendo que aparentemente Wang Na ganhou vários presentes ao longo dos anos. De repente, raios negros começam por toda parte. Wang Na grita pelo nome de Xiao, perguntando se ele realmente vai continuar com isso. Xiao, com um olhar fixo, pergunta por que ele deveria parar com isso. Xiao continua seu ataque, e uma grande explosão se inicia. Wang Na, no meio disso tudo, não consegue acreditar que isso está acontecendo com ele. Ataque de Xiao começa a destruir tudo que está à sua volta. Após o fim do ataque, tudo que estava ao redor foi destruído, e um buraco enorme foi criado no chão. No meio de tudo isso, Wang Na estava todo ferrado, tossindo de dor. Quando Wang Na viu que Xiao estava vindo, ele ficou completamente assustado e começou a gritar para Xiao não chegar mais perto. Xiao, enquanto se aproximava, pergunta se esse escudo que Wang Na estava usando é um artefato top de linha, classificado como misterioso, pois foi capaz de mantê-lo vivo nesse mundo.
Os artefatos são divididos em 5 níveis: mortal, misterioso, terreno, celestial e, por fim, imortal. Dentro de cada nível, existem 4 graus: baixo, médio, alto e supremo. Esse escudo usado por Wang-Na é classe misteriosa, grau alto. Mesmo em uma seita, normalmente, isso seria considerado um tesouro defensor de seita. Xiao não imaginava que Wang-Na poderia ter um tesouro tão valioso assim guardado. Xiao não se importa tanto com isso. De toda forma, isso iria terminar ali. Xiao pega sua espada e aplica um golpe para acabar com tudo, mas Wang-Na cria uma última barreira ao seu redor e implora para Xiao poupar sua vida. Xiao para um pouco, pois ouve uma voz. Esse é Zhang He, o líder da seita Hongmeng. Ele diz para Xiao não fazer algo por impulso, pois brigas entre os membros vão contra as regras da seita e isso poderia levar à expulsão de ambos. Xiao se vira para o líder e dá uma risada, criando uma pequena energia em sua mão. Wang-Na, ao ver Zhang He, pensa que os deuses deram uma pequena esperança para Wang-Na. Então, ele começa a implorar por ajuda, pois Xiao estava dando uma surra em todo mundo ali. Mas em um piscar de olhos, Zhang He usa seu poder e acerta o rosto de Wang-Na, dizendo para ele calar a boca. Zhang He diz que Wang-Na deveria vir até a piscina de inquirição do salão disciplinar para que eles pudessem analisar melhor e ver quem realmente merecia ser expulso da seita. Wang-Na, todo arrebentado no chão, diz com uma voz trêmula que isso não seria necessário. Zhang He se vira para Xiao e o parabeniza por ter quebrado a barreira do reino do núcleo dourado depois de tantas tribulações. Xiao agradece a Zhang He e diz que se ele não tivesse evoluído, provavelmente seria o alvo de alguém, e suas raízes espirituais seriam removidas. Wang-Na grita que isso é um pequeno mal-entendido e aceitaria a punição da seita. No entanto, Wang-Na diz que espera que Xiao não usasse isso contra ele no futuro. Xiao cruza seus braços e diz que, em respeito ao líder da seita, ele iria deixar Wang-Na vivo por enquanto. Xiao, ao olhar para trás, vê Feng se arrastando pelo chão. Xiao ressalta que Feng cometeu um delito ainda maior que Wang-Na, pois trair seu mestre e pagar gentileza com inimizade é inaceitável. Por isso, Feng deveria ser proibido de entrar na seita, e todo seu cultivo deveria ser extraído por completo. Feng tenta pedir a ajuda do líder da seita, mas Zhang He apenas diz que isso é livre para Xiao resolver do jeito que quiser. Ji, ao ouvir isso, começa a correr e diz que não é preciso seu mestre agir. Feng, ao ver isso, chama Ji de inútil e lança um ataque contra ela. Ji fica completamente parada enquanto o ataque vem em sua direção. Então, ela começa a reunir magia em sua mão e defende com extrema facilidade o ataque de Feng. Isso deixa Feng completamente paralisado, pois até pouco tempo, Ji era vista como uma inútil. Feng pergunta quando ela havia aprendido a arte da espada Kanglang. Xiao, ao ouvir isso, começa a explicar que 3 dias atrás, Ji estava sentada. O sistema aparece dando as especificações de Ji. Nome Yan Nu, identidade verdadeira discípula, compreensão 260, raiz 15, talento espada imortal inata, inativo ativação requer chegar no estágio do estabelecimento da fundação, ganhar o reconhecimento do ancestral da família Lin, embrião da espada. Xiao fica pensativo e diz uma incrível para espada imortal inata. Ji pergunta o que é uma espada imortal inata. Xiao, com uma cara suspeita, diz que não é nada demais. Apenas estava pensando que Ji poderia ter talentos com espadas. Xiao diz que iria procurar por Feng, então Ji não poderia ficar indefesa. Xiao corta uma árvore com sua arte da espada Kanglang. Ele explica que essa técnica foi criada por ele há anos atrás e ressalta que Ji poderia tentar aprender um pouco que fosse, já estaria ótimo. Ji faz uma pequena espada com sua magia e pergunta se é algo desse tipo. Xiao diz que sim, ela estava indo muito bem. O sistema notifica que Ji deu entrada na arte da espada Kanglang. Outra janela se abre, dizendo que ensinar a discípula a arte da espada Kanglang, arte da espada grau mortal, dá uma recompensa de 10 vezes. O anfitrião foi recompensado com a técnica corta-céus grau misterioso nível alto. Isso faz com que Ji se torne o verdadeiro tesouro ali. Ji vai até Feng e se prepara para pisar nesse imundo e começa a dizer que mesmo com todas as orientações do mestre, Xiao Feng ainda não foi capaz de aprender a usar essa técnica. Ji olha fixamente para Feng, que implora para Ji parar. Então ela pergunta quem é o inútil agora e pisa em seu peito, fazendo Feng gritar de dor. Ji se vira para seu mestre, Xiao, dizendo que a raiz espiritual do traidor Feng já havia sido destruída e pede para Xiao verificar. Xiao, olhando para ela, diz que ela fez um ótimo trabalho.
Zhang He diz que agora que Xiao já explicou sua punição, é a vez de Wang Na ser punido. Zhang He pede para que deixe levar Wang Na para resolver essa questão. Xiao se vira para o líder Zhang He e pergunta quando foi que Xiao falou que já estava tudo acabado. O líder Zhang He, um pouco confuso, pergunta a Xiao do que ele estava falando, pois há algum tempo, Xiao disse que iria poupar a vida de Wang Na. Assim que Wang Na ouve isso, se levanta preocupado, perguntando o que mais Xiao queria dele. Xiao dá um pequeno sorriso, dizendo que realmente pretende deixar Wang Na vivo, mas Xiao vira com um olhar frio e diz que não iria permitir que Wang Na fosse embora assim, sem mais nem menos. Xiao diz que tudo irá depender da sinceridade do ancião Wang Na. Wang Na começa a sorrir e pega uma bolsa, dizendo que todos os seus tesouros estão ali dentro. Então, Wang Na oferece a bolsa para Xiao, dizendo que espera que seja o bastante. Xiao usa sua magia para pegar rapidamente a bolsa, dizendo que o ancião Wang Na é uma pessoa sábia e verdadeiramente iluminada. Xiao agradece a Wang Na pelo presente, se despede dele e chama sua discípula Ji para se retirar. Enquanto os dois estavam indo embora, Ji elogiava muito seu mestre Xiao, que por sua vez, dizia que hoje iriam descansar, pois amanhã ele mesmo iria guiar o cultivo de Ji. Wang Na apenas olhava para tudo isso. O líder Zhang He se despede de Wang Na e pede para ele se cuidar. Wang Na, com a cara toda ferrada, fica extremamente incomodado com tudo isso e pensa que isso não ficará dessa forma. No outro dia, no 7º pico, Xiao estava verificando o que havia na bolsa que recebeu de Wang Na. Enquanto Xiao olhava tudo, ele viu que havia bastante coisas ali, até mesmo elixires bons para o reino do núcleo dourado. Mesmo eles não sendo de boa qualidade, ainda serviriam. Xiao pega 2 pergaminhos em sua mão, um de grau mortal e outro de grau terreno. Xiao pensa que esse de grau médio, técnica primordial, vai ser perfeito para Zi criar uma fundação. Xiao olha para tudo que estava ali e pensa que em meio a tudo isso, o item mais valioso seria essa espada que se chama Selo dos 5 Elementos, grau terreno, nível intermediário. Xiao pensa que isso tudo não serviria para ele, pois ele não precisava de nada ali. Então, Xiao decide dar tudo para Zi, pois quando se trata de tesouros, as recompensas do sistema serão sempre melhores. Agora que Xiao olhou basicamente tudo, falta apenas uma coisa: uma pequena bolsa cheia de pequenas pedras espirituais de alto nível. Xiao pensa que Wang Na provavelmente minerou muito nos últimos dias para ter tudo isso. Xiao pensa que agora é tudo dele, e ele está rico. Então talvez ele crie uma pequena vila qualquer dia desses. Zi chega e bate na porta, dizendo que Xiao havia dito a ela para vir em 2 horas para treinar. Ela pergunta se pode entrar. Xiao diz que sim. Pede para Zi se sentar com ele. Os reinos da cultivação para praticantes são pós-natal, inato, refinamento de Qi, criação da fundação, núcleo dourado, alma nascente, reino da separação, reino da integração, reino Mahayana, reino transcendente. Cada reino é dividido em 10 pequenos reinos. O reino pós-natal fortalece a energia do sangue para temperar músculos, ossos e a pele, aumentando a força física e a qualidade dela. O reino inato preenche o sangue e o QI para formar energia interna, aumentando o poder das artes marciais e a defesa física até o reino da transcendência. Caso você o alcance, poderá ascender à imortalidade. Mas isso é somente um patamar que poucos conseguiram chegar. Xiao e Ji se sentam um na frente do outro, tocando as mãos. Xiao diz que irá começar ensinando a técnica primordial. Ele pede para Zi focar em compreender com dedicação. Zi concorda, então eles começam. Enquanto Ji fica extremamente concentrada, Xiao está guiando-a, dizendo o que ela deveria fazer. Xiao diz para ela circular o QI atrás do seu corpo algumas vezes para ganhar compreensão. A janela do sistema aparece novamente com as mesmas especificações de antes. Xiao vê que Ji tem apenas 15 de raiz espiritual, então Xiao pergunta para o sistema qual a pontuação de uma pessoa comum. O sistema mostra que fica entre 50 e 60 pontos. Isso explica o porquê Ji aprende facilmente técnicas, mas quando se trata de cultivação, ela tem muita dificuldade para avançar. Xiao decide que ele mesmo terá que forçar o QI para ela refinar a essência dela e a sua medula. Xiao coloca sua mão próximo à cabeça de Ji e uma energia começa a envolvê-la, passando por todo o seu corpo. Zi abre seu olho e agora ela está no reino pós-natal 10º estágio. Zi fica muito preocupada com Xiao e questiona ele, perguntando por que ele fez isso, pois prover QI diretamente assim pode sair extremamente caro, pode fazer com que a pessoa perca a cultivação, regresse reinos
e até mesmo ferir o corpo do provedor. Xiao coloca a mão na cabeça dela e diz para ela ficar tranquila, pois seu mestre está muito bem. O sistema aparece para Xiao, avisando que ele enviou 100 dias de cultivo para sua aluna, e graças a isso, ele ganhou 500 dias de cultivo. Xiao, vendo isso, pensa que na verdade está muito melhor que antes. Xiao dá uma bolsa cheia de riquezas para Zi, dizendo que tudo isso era um presente dele para ela, pois antes ele não tinha muita coisa para oferecer, mas agora ele pode prover coisas boas. Zi, vendo isso, fica extremamente feliz, pois nunca havia recebido esse tipo de tratamento antes. O sistema mostra que Xiao deu a Zi uma pílula Huan Grau, 3 e 10 pílulas de 2º grau. Então, ele receberá 15 vezes isso. O sistema mostra que ele recebeu uma pílula de 4º grau Huan. Zi agradece novamente seu mestre Xiao por ele ter salvado a vida dela no passado e está ensinando-a agora no futuro. Ela diz que servirá a ele a qualquer momento que ele precisar. O sistema mostra novamente que Xiao deu 17 artes marciais para Zi, então recebeu 20 vezes recompensa por isso. Xiao obteve a arte da espada de 1000 milhas grau celestial rank supremo. Xiao diz para Zi não ser tão modesta com ele, pois tudo que é dele também é dela. Xiao pede para Zi treinar com cuidado hoje. Depois que ela tiver conseguido absorver isso, ele irá dar a ela mais do que QI diretamente para o cultivo dela. Zi fica surpresa, pois terá próximas vezes. O sistema mostra que Xiao deu a Zi a arte marcial selo dos 5 elementos grau terreno, rank intermediário. E por isso ele foi recompensado com 20 vezes, recebendo espada errante gentil grau terreno, rank supremo. Zi não entende como seu mestre consegue dar a ela tanto QI assim. Então ela diz para ele tomar mais cuidado, pois isso pode ser cobrado, não parece ser seguro. Xiao sorri, dizendo que está muito bem e, se caso Zi não acreditar nele, é só ela esperar um pouco, pois logo ele entrará em reclusão por 3 dias. Xiao garantia que iria subir para o nível 5 do Reino Núcleo Dourado. Zi fica animada e diz que irá proteger Xiao enquanto ele estiver cultivando. Se qualquer um chegar perto, ela cuidará disso. Xiao diz para Zi tomar cuidado e não se estressar tanto assim e praticar direito. Zi diz que tudo bem e irá praticar agora mesmo. Xiao abre a janela do sistema para verificar todas as suas recompensas. Xiao pega a pílula de Huan em suas mãos e pensa que já havia escutado sobre ela. Essa pílula só pode ser cultivada por alguém que tenha uma alma nascente. Os materiais celestiais necessários são os mais raros de se encontrar para elixires de 4º grau. Xiao pensa que mesmo que ele procurasse por toda a seita Hongmeng, provavelmente não encontraria nem 5 pílulas dessas. Mas isso ainda não era o que realmente Xiao estava de olho, pois a recompensa que Xiao mais estava querendo é a arte da espada de 1000 milhas. Essa arte é praticamente o pináculo de toda a esgrima. Se Xiao combinar a arte da espada de 1000 milhas com sua nova espada de alto nível, grau terra, espada errante gentil, isso se torna basicamente imbatível. Xiao fica empolgado com tudo isso e decide testar o real poder que essa combinação poderia ter. Xiao envia um pequeno ataque a uma pedra e destrói a pedra facilmente. Xiao fica surpreso com a arte da espada de 1000 milhas, pois essa habilidade enfatiza a forma como a espada é manipulada. Xiao pensa que se ele reunir mais espadas ou conseguir espadas mais valiosas, seria uma brincadeira de criança desafiar reinos mais fortes, mas isso ficaria para outro momento, pois agora Xiao vai assimilar a cultivação recebida do sistema. Xiao está bem confiante dessa vez. Ele acredita que possa chegar ou até mesmo passar o 5º estágio do Núcleo Dourado. Enquanto isso, no mercado da seita Wang, Zheng e Li Shan estavam andando sem preocupações até que, do nada, 2 mulheres começam a comentar sobre Xiao, dizendo que ele subiu para o Núcleo Dourado recentemente e que Xiao teve um confronto com o ancião Wang no 6º pico, e aparentemente Xiao derrotou Wang de uma forma humilhante. Isso chamou a atenção dos dois. As 2 mulheres ressaltaram que Xiao estava disposto a sacrificar suas próprias raízes espirituais para auxiliar a sua discípula. A outra mulher diz que isso é tão perfeito e invejava pessoas que tinham um mestre desse jeito. As 2 estavam completamente apaixonadas pelo Xiao. Li Shan, assim que ouviu isso, começa a pensar: será mesmo que Xiao foi capaz de ajudar e passar suas habilidades para aquela Zi? As outras 2 mulheres que estavam com Wang Zheng perguntam para ele e para Li Shan por que eles saíram do 7º pico. Wang Zheng responde para as mulheres que tudo o que elas estavam ouvindo era mentira, pois Xiao era um completo idiota que maltratava seus alunos, e é por isso que eles saíram de lá. Enquanto Wang Zheng e Li Shan estavam com essas mulheres, Lin Haoran estava apenas.
Olhando tudo isso, começa a pensar que Xiao, além de ter uma nova discípula, ainda foi capaz de passar para o núcleo dourado. Sem contar que o ancião Wang não foi capaz de derrotá-lo. Lin Haoran fica se perguntando se isso realmente poderia ser verdade. Então, ele decide ver com seus próprios olhos. No portão do 7º pico, um homem está em frente a Xiao e Ji. Esse homem diz que foi enviado ali em nome do líder da seita Zhang He. Este homem se apresenta e diz ser Ye Chen, o discípulo sênior de Zhang He. Ye Chen diz que veio para avisar que a grande competição da seita será em 100 dias, então Xiao deve se preparar para tal evento. Ye Chen olha para Ji e pede desculpas pelo que vai dizer. Mas na visão de Ye Chen, Ji é uma pessoa aparentemente fraca. Pelo talento dela, na grande competição, Ye Chen acha que ela irá perder e chorar pela derrota. Ji fica irritada quando ouve isso. Mas Xiao toma a frente e diz que Ye Chen tem uma visão um pouco limitada. Ye Chen se assusta um pouco com isso. Xiao diz que Ji era uma pessoa completamente sem cultivação 3 dias atrás e agora já está no 10º chamado do estágio pós-natal. Xiao pergunta a Ye Chen o que ele acha dessa velocidade de evolução de Ji, se ela realmente parece irrelevante. Ye Chen fica pasmo e sem acreditar no que ouviu e pergunta a Xiao se ele estava brincando. Xiao diz que se Ye Chen não acredita nele, então Ji está livre para mostrar quem manda. Ji obedece na hora e começa a emitir chamas de seu corpo. Ye Chen, assustado vendo isso, diz que realmente esse é o reino pós-natal 10º estágio, mas Ye Chen não consegue entender como isso é possível. Lin Haoran, que estava escondido olhando para tudo isso, fica surpreso também. Xiao se vira para voltar a seu reino e diz que tudo pode ser possível. Ji faz uma careta provando Ye Chen dizendo que foi bem feito. Lin Haoran, ainda escondido, pensa que uma inútil como Ji não poderia subir dessa forma com seu próprio talento. Claramente, Xiao usou seu QI para ajudar Ji. Lin Haoran pensa que a pessoa que envia diretamente seu QI para outra pessoa tem grandes problemas, inclusive para a cultivação. Lin Haoran não acredita que Xiao chegou até esse ponto para ajudar Ji. Então, Lin Haoran pensa que seria uma boa hora para extorquir algumas coisas de Xiao. Após tudo isso, no salão do 3º pico, Lin Haoran está diante do ancião Meng Yu, que está perguntando a Lin Haoran se é verdade tudo o que ele falou. Que Xiao pegou tudo do Wang Na e transmitiu o pico da técnica suprema para sua discípula. Meng Yu pergunta se há alguma coisa que eles possam fazer. Lin Haoran diz a Meng Yu que ele é o mais forte da seita e deveria receber a maior parte dos recursos. O que Xiao está fazendo é apenas jogar fora os recursos da seita. Meng Yu, ao ouvir isso, dá a permissão para Lin Haoran cuidar pessoalmente disso. Meng Yu ressalta que se Lin Haoran realmente conseguir derrotar Xiao, então ele seria aceito como discípulo direto. Lin Haoran agradece a oportunidade. Enquanto isso, na sala de treinamento do 7º pico, Xiao e Ji estão sentados. Xiao pergunta a Ji se ela está pronta, pois hoje ela irá romper para o reino interior e limpar os meridianos. Xiao ressalta que se tudo der certo, no futuro, Ji irá cultivar com menos esforço e com mais facilidade. Porém, para isso acontecer, ela terá que suportar uma dor muito forte. Ji diz que está pronta, e lembra de tudo que Ye Chen disse antes, e promete que assim que ficar mais forte, não irá aceitar mais isso, e todos vão prestar atenção nela. Xiao vê que embora Ye Chen tenha sido mimado pelo líder da seita, ainda assim foi muito bom o encontro de Ji com Ye Chen. Isso fez ela ficar mais motivada, e é dessa motivação que precisamos. Xiao pensa que esse realmente é o momento para Ji romper para um reino superior e realizar uma limpeza nos meridianos. Xiao pega em sua mão uma bolsinha e de dentro dela sai uma pílula de limpeza de meridianos de classe 4. Xiao conseguiu comprá-las graças às riquezas que pegou de Wang Na. Xiao decide começar e se prepara para dar início ao treinamento. Assim que começa, Ji tenta se concentrar o máximo possível. Ji pensa que isso é mais doloroso do que ela estava pensando, mas depois de passar a dor, Ji sente como se todo seu corpo ficasse mais leve. Uma janela do sistema abre, informando que Xiao transferiu 200 dias de cultivação para Ji, aumentando sua aptidão em 70 pontos como recompensa. Isso foi dobrado, resultando em 400 dias de cultivação, e a técnica da espada aquática ou tonal de classe baixa do rank terra. Xiao, vendo isso, pensa que finalmente está feito. Xiao fica muito satisfeito, pois o sentimento de ganhar algo é muito bom. Agora Xiao está no 6º nível do núcleo dourado. Ji finalmente abre seus olhos e se sente muito melhor, pois agora está no 1º nível inato.
Zi pergunta se essa é uma técnica para purificar os meridianos e a medula, e completa perguntando se agora que ela alcançou o reino celestial, se isso era o bastante para enfrentar Ye Chen. Uma janela se abre novamente mostrando as informações de Zi. Nome: Zenu. Identidade verdadeira. Discípula. Compreensão: 260. Aptidão: 85. Talento: espada corporal inata, não ativada condição de ativação. Alcançar o reino da fundação. Obter reconhecimento da espada ancestral êmbrio da família Lin. Xiao dá risada e pega no rosto de Zi, dizendo para ela ser corajosa e pegar Ye Chen e bater nele. Se Zi derrotar Ye Chen, Xiao promete levá-la no desafio dos gênios do mundo. Zi fica extremamente feliz com isso, perguntando se realmente ela consegue fazer tudo isso. De repente, alguém começa a bater na porta, deixando Zi e Xiao surpresos. Essa pessoa chama pelo Xiao, dizendo que um de seus discípulos havia se machucado seriamente enquanto coletava ervas medicinais para o seu tratamento, e pedem para Xiao sair lá fora para dar uma olhada. Xiao, já desconfiado, resolve seguir até lá. Enquanto ele estava saindo, Zi apenas pensava quem poderia ser e se seu mestre realmente tinha outras pessoas como aluno além dela. Assim que Xiao abre a porta, Zi fica surpresa vendo que Lin Haoran estava no chão caído. Lin Haoran, com uma voz trêmula, chama pelo seu mestre se referindo a Xiao, e diz que infelizmente ele ainda é fraco, pois deu conta de recuperar apenas uma planta do dragão sangrento, e pede para que Xiao pegue a planta. Zi grita enfurecidamente que Lin Haoran era apenas um traidor que jurou lealdade para o terceiro pico, e pergunta o que ele estava fazendo ali. Lin Haoran, ainda caído no chão, tenta se explicar com a voz ainda trêmula, dizendo que é apenas um mal-entendido, e a única razão para Lin Haoran ter entrado no terceiro pico era para conseguir essa planta que salva vidas para seu mestre. Os discípulos do ancião do terceiro pico, Meng Yu, falam que Lin Haoran quase morreu para conseguir essa planta, e não precisa falar dessa forma com ele. Meng Yu complementa, dizendo que por 3 dias seguidos, Lin Haoran havia se ajoelhado pedindo a ajuda de Meng Yu, e isso deixou Meng Yu comovido. Zi não aceita nenhuma dessas palavras, dizendo que eles estão apenas deturpando a verdade. Está claro que Lin Haoran traiu Xiao, e agora vem tentando contornar essa situação com esse teatro ridículo. Xiao pede para Zi se acalmar e deixar esse assunto com ele. Xiao pergunta a Lin Haoran por que ele está ali se já havia jurado lealdade ao ancião do terceiro pico. Xiao sorri com uma expressão fria e pergunta se Lin Haoran realmente quer voltar ao seu lado. Lin Haoran se ajoelha em frente ao Xiao, dizendo que reconhece o peso dos seus pecados e por ter traído seu mestre é indigno. Porém, Lin Haoran implora por perdão e pede que Xiao aceite essa erva do dragão sangrento. Os discípulos de Meng Yu, olhando essa cena de longe, começam a pensar que Xiao está muito bem de saúde e não precisa dessa erva. O outro discípulo diz que Lin Haoran está com seu talento deteriorando e se não arrumar uma pílula de classe 4, seu futuro na cultivação será bem escuro. Os dois olham para Xiao, dizendo que é bom ele ter uma pílula dessa de reserva, pois por causa dele, Lin Haoran foi prejudicado. Lin Haoran olha para trás com um sorriso no rosto, dizendo que isso não é verdade. Xiao, ouvindo tudo isso, parece ter uma ideia e diz que realmente estava precisando dessa erva para ajudar sua saúde e pede para Zi confirmar. Ela imediatamente abraça Xiao, dizendo que é tudo verdade. Ultimamente, Xiao tem estado bem fraco. Os 4, vendo isso, ficam chocados. Lin Haoran fica um pouco irritado com tudo isso e pensa quando Xiao se tornou tão mentiroso assim. Mesmo que Lin Haoran precise de toda forma conseguir essa pílula para não ser um perdedor. Lin Haoran volta ao seu teatro e diz que mesmo assim Xiao deveria pegar essa planta e usar, pois não seria correto uma pessoa tão indigna como Lin Haoran continuar com uma planta dessa. Xiao, em um piscar de olhos, pega a planta da mão de Lin Haoran e volta para perto de Zi, dizendo que já está tudo resolvido. E hoje no jantar eles teriam ensopado de frango. Zi fica sem entender nada do que está acontecendo. Uma janela do sistema notifica que Xiao deu a Zi uma planta de primeira classe, erva do dragão sangrento. E com isso, ele recebeu 5 vezes mais e uma planta de segunda classe do dragão sangrento. Lin Haoran começa a tossir e dizer que fica feliz se pode ajudar seu mestre. Os 2 discípulos de Meng Yu o seguram. Um deles diz que Lin Haoran colocou sua própria cultivação em risco para ajudar seu mestre, mesmo Xiao não tendo retribuído esse favor. Eles pedem para Meng Yu defender Lin Haoran. Meng Yu diz a Xiao que vidas humanas estão em jogo, e como representantes da seita,
Eles não poderiam ficar parados apenas vendo isso. Meng Yu ressalta que se essas notícias se espalharem, o sétimo pico ainda conseguiria discípulos no futuro. Xiao para na frente de todos, dizendo que não precisam ter pressa. Então, Xiao se aproxima de Lin Haoran, dizendo que como os dois já tiveram uma relação de aluno e mestre, então ele não poderia ficar ali vendo Lin Haoran morrer. Xiao ressalta que tem uma pequena preocupação, pois como Lin Haoran teve muitas ofensas no sétimo pico, Xiao teme que seu corpo não aguente a pressão da pílula. Então, Xiao se oferece para limpar seus meridianos. Meng Yu, vendo isso, pensa que Xiao tem um apreço por talentos. Meng Yu pensa que realmente Xiao tem a intenção de passar suas habilidades para seus alunos, e se ele faz realmente isso com frequência, então existe alguma técnica que Xiao usar para minimizar os efeitos colaterais, e por isso Meng Yu deveria prestar muita atenção em tudo. Xiao toca o pescoço de Lin Haoran, dizendo que ele arriscou a vida pelo Xiao, então Xiao não poderia deixá-lo assim. Xiao segura a mão de Lin Haoran, e uma energia começa a brilhar, deixando Lin Haoran um pouco assustado com tudo isso. Após alguns segundos, Lin Haoran começa a sentir muita dor e sua boca espuma. Os dois discípulos de Meng Yu olham para isso e perguntam como esse cultivo dos discípulos se tornou tão trágico assim. Meng Yu diz para eles prestarem mais atenção, pois eles estavam apenas tratando as dificuldades que o mestre Lin Haoran passou. Lin Haoran percebe que Xiao não estava passando suas habilidades para ele, e sim tomando sua energia de cultivo e destruindo seus meridianos. Lin Haoran estava tentando gritar para pedir ajuda, mas não conseguia falar, pois Xiao, ao tocar seu pescoço, usou uma técnica que o deixava sem voz. Lin Haoran percebia que estava condenado se isso continuasse. Enquanto isso, Meng Yu acha tudo natural, falando que Lin Haoran estava fazendo um ótimo trabalho. Após o término, Lin Haoran cai completamente destruído no chão. Xiao diz que terminou de aplicar uma técnica extremamente poderosa para curar todo o corpo de Lin Haoran. Mas pelo fato dele estar com o cultivo muito baixo, poderia não suportar. Xiao pede para Meng Yu levar Lin Haoran de volta e deixá-lo descansar. Xiao se apoia em Ji, dizendo que por conta disso está um pouco cansado, pois usou muita de sua própria energia, e precisa descansar um pouco. Meng Yu começa a rir e pensar que não conseguiu compreender exatamente a técnica usada pelo Xiao, mas claramente sua aura está consideravelmente mais baixa. Isso significa que é uma ótima hora para tentar. Meng Yu pula para atacar Xiao. Ji grita para ele ter cuidado, mas Xiao sorri, pois estava preparado para isso. Então vira rapidamente e se defende facilmente do ataque. Xiao, sorrindo, pergunta como Meng Yu teve coragem de usar uma situação dessas para atacar um indivíduo fraco como Xiao, que apenas ajudou um homem à beira da morte. Meng Yu, vendo isso, fica chocado com a situação e se pergunta se essa realmente era uma hora favorável e como Xiao tem uma energia tão forte assim. Xiao usa a sua energia e joga Meng Yu para longe. Meng Yu cai no chão. Seus discípulos correm para ajudá-lo. Xiao se vira como se nada tivesse acontecido e chama Zi para cozinhar um frango. Ela, como sempre, toda empolgada, concorda e começa a se preparar junto com Xiao. Lin Haoran acorda e grita perguntando o que os dois estavam esperando para agir. Os dois se olham e se preparam para a batalha. Um deles pega uns itens ocultos que Meng Yu havia ganhado durante uma de suas viagens. Isso pode ser controlado através de uma técnica especial. Isso some no ar sem deixar cheiros, um ataque completamente invisível. Ninguém foi capaz de contra-atacar isso antes deles virem ao sétimo pico. Meng Yu deu isso a ele e deixou claro como usar, se chegasse a esse ponto. Então ele lança isso em direção a Xiao, porém Xiao desvia como se não fosse nada, fazendo parecer brincadeira. O item bate na porta e começa a corroer. Xiao, olhando isso, pensa que realmente é algo diferente. Porém, assim que ele consumiu a pílula dourada sem limites, seus sentidos melhoraram muito, permitindo a Xiao sentir intenção assassina perfeitamente. Caso contrário, Xiao poderia estar em sérios problemas. Agora Xiao olha para os dois que não entendiam como Xiao havia desviado do ataque, mas não importava, pois eles iriam continuar atacando. Xiao diz para Ji usar a técnica espada Kanglang, alvo sudeste. Zi chama sua espada e se prepara para o ataque. Com um simples movimento, ela defende o ataque. Zi fica espantada com o que fez. Uma janela do sistema aparece dizendo que foi dada uma recompensa. C. Pedra 0. Detectou que a discípula, sob a orientação do mestre, compreendeu a intenção da espada Kanglang. Primeiro estágio, recompensa triplicada.
Obteve a armadura do espírito do dragão, categoria terra, classe intermediária. Xiao olha para Ji e pensa que já esperava por isso. A espada corporal inata de Ji aprendeu há pouco tempo, embora ela já seja capaz de compreender a intenção da espada. Os dois discípulos de Meng Yu ficam completamente espantados com isso, pois mesmo sobre o reino da alma nascente, mesmo a separação de reunião de reinos não seria capaz de detectar esse ataque. Eles perguntam quem diabos é Ji. Lin Haoran, se arrastando pelo chão, grita que precisa sair dali rapidamente. Ji nota isso e, olhando para Lin Haoran, que havia traído seu mestre e prejudicado seus ancestrais, como Lin Haoran teve a coragem de tentar prejudicar seu mestre? Agora Lin Haoran, ouvindo isso, fica assustado. Ji pula com sua espada e diz que é imperdoável. Lin Haoran tenta fugir, mas o ataque de Ji atinge ele com muita força. Lin Haoran cai completamente derrotado no chão, dizendo com sua voz trêmula que isso não poderia estar acontecendo. Um dos discípulos diz para ele não se aproximar. O mestre Meng Yu diz que isso não ficaria assim, pois Xiao prejudicou o companheiro deles. O mestre da seita não deixará isso passar. O outro discípulo diz que eles não devem temer Ji, pois eles estão no estágio da fundação e outro no núcleo dourado. E Ji estava apenas na cultivação inata. Porém, o outro discípulo aponta para trás de Ji, dizendo que eles não estavam vendo o que realmente estava ali. Quando eles olham, Xiao está com um olhar com sede de sangue. Xiao toca o ombro de Ji, mas ela diz para Xiao não se preocupar e descansar, pois ela iria cuidar de tudo para ele. Mas Xiao diz que queria ensinar uma coisa para Ji, e com o mesmo olhar, diz que às vezes morrer é mais conveniente do que viver. Os dois começam a gaguejar, perguntando o que Xiao estava pensando em fazer, e pedem para ele não se aproximar mais. Xiao, enquanto caminha diretamente para eles, pergunta se eles estão se arrependendo de suas ações. Infelizmente, agora é tarde demais. Algumas horas depois, diante do líder da seita, Xiao relata todo o ocorrido, dizendo que Meng Yu, juntamente com um traidor da seita, veio provocar sem motivo nenhum. E para proteger a integridade dele e da sua discípula, Xiao e Ji mataram Lin Haoran e aleijaram o cultivo de 2 discípulos do terceiro pico. Com tudo isso, Xiao espera que o líder da seita entenda e não tente punir o 7º pico por isso. O líder Zhang He apenas olha para tudo isso. Zhang He diz que, embora o traidor esteja morto, ainda pode haver restos. O líder ressalta que violar repetidamente as regras da seita não pode ser esquecido. Por várias vezes, Xiao baixa sua cabeça e diz que o líder está correto, e ele, Xiao, respeitosamente segue as instruções do líder da seita. Meng Yu se levanta e diz que o líder está sendo tendencioso em relação a Xiao, pois claramente ele está distorcendo os reais fatos dizendo bobagens. Meng Yu diz que foi até o 7º pico com boas intenções, e Xiao matou um de seus discípulos, quebrando as regras da seita, e isso deveria ser punido com expulsão. Xiao responde que não foi bem uma visita, pois já havia tomado Lin Haoran como um de seus discípulos. Meng Yu deveria ser responsável pela vida e morte de Lin Haoran. Xiao pergunta qual seria o propósito em levá-lo ao 7º pico. Xiao completa dizendo que visitas não precisam de preparações antecipadas e joga as agulhas usadas no ataque. Xiao pergunta a Meng Yu se ele acha que pode enganar o líder da seita tão facilmente assim. Meng Yu, gaguejando, diz para Xiao não fazer afirmações falsas assim. O líder Zhang He bate sua mão em sua cadeira, mostrando que estava irritado com tudo isso. Ele ressalta que realmente é algo incomum ver Meng Yu defendendo assim as regras da seita. O líder diz que, como Meng Yu iniciou tudo isso, eles deveriam deixar Meng Yu dar o exemplo ao perder voluntariamente seu cultivo de acordo com as regras da seita. Meng Yu, assim que ouve isso, se abaixa novamente, implorando por misericórdia. Zhang He se levanta e diz que já chega, esse assunto terminaria ali. Como punição ao comportamento de Meng Yu, ele deveria passar 3 meses de penitência física e 1 mês de reflexão de frente para o penhasco, e não haverá mais discussão. Xiao agradece, dizendo que o líder da seita é muito sábio. Os guardas chegam para levar Meng Yu, que está sem acreditar até agora. Enquanto estava sendo levado, Meng Yu olha para Xiao e diz que iria se vingar custe o que custar. Enquanto tudo isso acontecia, Ji estava treinando seriamente no salão de treinamento do 7º pico. Xiao abre a porta e pergunta como estava indo a compreensão de Ji. Mas assim que ele abre a porta, ela se assusta e levanta rapidamente,
começando a correr ao redor de Xiao, pedindo desculpas por ter agido dessa forma com o traidor. E se caso o líder da seita tivesse aplicado alguma punição, que ela assumiria completamente. Xiao acalma ela, dizendo que isso era uma bobagem de sua cabeça. Ela não tinha culpa de nada, e ela deveria ficar mais tranquila, pois Xiao iria protegê-la de tudo e todos. Ninguém iria conseguir prejudicá-la. Xiao toca Zi no ombro e diz para ela se lembrar bem dessas palavras. De hoje em diante, não importa se é traidor, deuses, budas, imperadores ou ministros, se alguém ousar ofender Zi ou Xiao, ele mesmo iria retaliar. Tudo isso deixa Zi com o rosto vermelho de empolgação. Xiao diz que mesmo que o céu caia, ele ainda estará ao lado de Zi para protegê-la. Zi começa a chorar e cai de joelhos, mostrando gratidão. Xiao, vendo isso, pergunta o que ela estava fazendo. Xiao levanta Zi e pede para ela simplesmente dizer se ela quer dizer algo. Zi diz que há algumas coisas que ela sente que não deveriam ser escondidas de Xiao. Zi diz que seu verdadeiro nome é Lin Ji, e ela é a filha da família Lin, os governantes do Sudoeste. Xiao fica surpreso com isso, pois a família Lin era uma família reconhecida de artes marciais no Sudoeste. Xiao pensa que há 10 anos alguma coisa aconteceu, e todos foram aniquilados durante a noite. Ji, com seus olhos cheios de lágrimas, começa a explicar que há 10 anos a família Lin descobriu uma enorme veia de pedra espiritual em seu território, e isso foi um grande avanço. A abundância de recursos de pedra espiritual foi suficiente para estabelecer um poder semelhante à seita Hongmeng da noite. O pai de Ji, que era o chefe da família Lin na época, ordenou imediatamente que este assunto não deveria ser divulgado, temendo que atrairia o desastre. Porém, o tio de Ji, movido por motivos egoístas, vendeu esta informação para a seita Luoyun porque estava insatisfeito com a distribuição dos recursos minerais pelo pai de Ji. O tio de Ji queria ser o chefe da família, e já que não deixaram ele fazer tal coisa, então ele vendeu a informação desejando que todos morressem para aproveitar a mina espiritual. A seita Luoyun assassinou mais de 100 membros da família de Ji. A família Lin sobreviveu somente sob a proteção de seu pai. Ji conseguiu sobreviver por um golpe de sorte. Quando Ji conseguiu fugir de tudo aquilo, ela encontrou bandidos no caminho que a roubaram todo o dinheiro e a venderam para escravistas. Ji diz que felizmente seu mestre Xiao a encontrou. Caso contrário, Ji nem consegue imaginar onde estaria nesse momento. Ao ouvir isso, Xiao cai em lágrimas, dizendo que não fazia ideia de que a vida de sua aluna fosse tão miserável assim. Agora ficou claro por que Ji odeia traidores. Sua seriedade é justificada. Xiao pega Ji pelo braço, dizendo que iriam descer a montanha. Ji pergunta por que eles iriam fazer isso e para onde iriam. Xiao diz que Ji implorou para que Xiao fosse seu mestre, e como respeito a isso, ele deveria se vingar de tudo. Xiao olha nos olhos de Ji e sorri, dizendo que como seu mestre, iria com ela até a seita Luoyun para se vingar de todos com suas próprias mãos. Ji começa a chorar novamente ao ouvir isso. Ji corre e abraça Xiao, dizendo que apenas queria vê-lo ter uma vida de paz, e se preciso ela passaria o resto da vida ajoelhada apenas para cumprir com isso. Xiao tenta acalmá-la, dizendo que ela não precisa dizer essas palavras no momento. Eles devem seguir para o topo. O futuro é ilimitado. Xiao chama Ji para partir e ela concorda. No meio da floresta, fora da cidade, 2 pessoas estavam lutando, quando de repente chega mais uma pessoa ali. Essas 2 pessoas são Bai Luohi e Lin Qingshuan. Assim que Bai Luohi vê o líder, ergue sua espada enfurecido, dizendo que deveria saber quem estava por trás disso, pois deixou todas essas outras pessoas morrerem uma por uma, consumindo a energia delas. Só esse cara é capaz de fazer tal coisa, não é mesmo, Zhang Yi? Esse homem se chama Zhang Yi. Ele é da seita Fantasma do Sol e da Lua. Zhang Yi sorri, dizendo que não é de admirar que Bai Luohi fosse aprendiz da fada Zhu, pois Bai Luohi foi capaz de matar vários homens ali. Zhang Yi ressalta que a técnica verde das espadas duplas certamente merece sua reputação. Zhang Yi salta em direção aos 2, dizendo que tudo isso iria acabar ali. Bai Luohi e Lin Qingshuan se preparam para a batalha, mas de repente, um raio de energia passa no meio dos 3, fazendo com que todos parem. Zhang Yi se vira bravo, perguntando quem fez isso. Lin Qingshuan e Bai Luohi ficam assustados, olhando para o buraco feito na pedra. Ji aparece brava com uma energia em sua mão, reclamando que infelizmente errou o ataque. Xiao, bem calma, diz que ele havia avisado que o ataque de Ji tinha sido programado muito cedo. Por isso ela errou.
Zhang Yi se vira e diz que tudo isso foi feito por uma belezinha dessa, e com uma cara debochada, pergunta como ela pretendia recompensá-lo. Zi não gosta das palavras que Zhang Yi estava usando e diz que isso era muito arrogante. Então ele deveria morrer. Zi parte para cima de Zhang Yi, mas Zhang Yi, com um golpe simples, consegue desarmar Zi e diz a ela que o mestre dela deveria ter dito a ela para não agir dessa forma, se não for forte o suficiente. Lin Qinshuan e Bai Luohi, vendo isso, gritam para que Zi tenha cuidado, pois os dois estavam preocupados. Mas Zi estava completamente focada no que estava fazendo e diz a Zhang Yi que a única coisa que o mestre dela ensinou a ela foi a não ter pena de caras idiotas como Zhang Yi. Então Zi usa a sua magia, e um brilho se forma atrás de Zhang Yi. E antes mesmo que ele possa fazer algo, várias espadas o acertam pelas costas, fazendo com que Zhang Yi grite de dor. Zi pega a bolsa Qiankun de Zhang Yi e leva até Xiao, dizendo que não há nada de muito valor, apenas algumas pedras espirituais e elixires. Xiao diz que ela deveria apenas manter a bolsa. Lin Qinshuan e Bai Luohi vão até Zi e Xiao e os agradecem pela ajuda. Eles dizem ser alunos do ancião Zhu Xuan, da seita Hongmeng, e perguntam os nomes dos dois. Xiao se apresenta, dizendo que é um prazer conhecê-los, e seu nome é Ancião Xiao do Sétimo Pico. E essa é Zi, sua aluna. Lin Qinshuan e Bai Luohi ficam surpresos por conhecer o Xiao e agradecem novamente. Xiao diz que não precisa de tanta formalidade e pergunta aos dois o porquê de estarem em um lugar tão afastado da cidade e o que estavam fazendo lutando contra a seita fantasma do Sol e da Lua. Bai Luohi responde que a seita fantasma sempre teve rancor da seita Hongmeng. Alguns membros da seita fantasma até sentem prazer em matar monges, e o conflito anterior foi por conta dessa planta, a grama sem coração de baixa grama de 1000 anos. Essa planta possui 5 níveis de qualidade: baixo, humano, místico, terrestre, celeste e imortal. Entre eles existem 4 graus: inferior, médio, superior e absoluto. Bai Luohi diz que embora essa planta sirva apenas como base para a criação das pílulas do estágio da fundação, ainda assim elas valem muito dinheiro. Bai Luohi ressalta que é extremamente difícil achar essas plantas. Essa, por exemplo, foi encontrada em um leilão inesperadamente, devido à informação. Com a informação monetária ter sido vazada, eles atraíram a atenção de Zhang Yi e foram seguidos por ele. Bai Luohi, em respeito e por gratidão, oferece a planta a Xiao, dizendo que se ele não tivesse chegado a tempo, certamente essa planta teria sido roubada pela seita fantasma. Xiao, ao ver isso, diz que claramente Bai Luohi iria usar essa erva para refinar as pílulas do estágio da fundação, e com isso, a chance de sucesso no estágio da fundação iria aumentar muito. Xiao pergunta a Bai Luohi se ele realmente quer dar isso a ele. Lin Qinshuan e Bai Luohi olham fixamente para Xiao. Então Bai Luohi responde que sua mestra sempre ensinou que eles deveriam ser gratos pela generosidade e sempre se vingar dos inimigos. Dito isso, Bai Luohi pede por favor para que Xiao aceite essa erva como gratidão. Xiao diz que irá aceitar, mas pelo fato deles serem alunos valiosos da anciã Zhu, assim que Xiao refinasse as pílulas, ele dividiria com eles. Bai Luohi agradece novamente e tenta entregar a erva para Xiao. Mas Xiao olha para trás e diz que está um pouco cedo para ele receber esse presente e pede a atenção de todos, pois iria ensinar 3 lições a todos ali. Xiao diz que no futuro, quando eles matarem alguém, eles deveriam focar em erradicar a raiz do problema e lança uma espada com sua magia em uma árvore, cortando-a ao meio. 2 pessoas aparecem ao lado dessa árvore que acabou de ser cortada. Bai Luohi, com uma cara assustada, grita perguntando quando foi que eles se esconderam ali. A mulher, ainda abaixada, diz que ele estava agindo extremamente arrogante, mesmo estando no primeiro nível do núcleo dourado. Esses 2 são chamados de Bai Yanzi, e ele está no 3º nível do núcleo dourado, e Qing Yang, ela está no 4º nível no núcleo dourado. Bai Yanzi diz que não sabe como Xiao teve coragem de matar o discípulo deles. Por sorte, eles estavam ali perto. Então, infelizmente, está na hora de Xiao morrer. Xiao diz que ouviu falar sobre os 2 anciões da seita fantasma lunar e solar há um tempo, conhecidos como as deidades do Yin e Yang. Suas habilidades de recuperação de alma são incomparáveis, e capturar os alvos é apenas uma questão de tempo. Deve ser vocês 2, né? Xiao pensa que antes de sair do 7º pico, ele usou técnicas para deixar sua aura oculta. Claramente, esses 2 não têm tanto discernimento.
Bai Yanzi olha para Xiao e diz que mesmo ele conhecendo sua reputação ainda não demonstra. O medo deixa Bai Yanzi mais animado ainda para o combate. Bai Yanzi balança suas correntes e tenta acertar Xiao, mas ele desvia facilmente do primeiro ataque. Xiao olha para o tronco da árvore que a corrente tocou e percebe algo diferente. Bai Yanzi cria um tipo de redemoinho com suas correntes, deixando Xiao no meio delas. Bai Yanzi diz que essas correntes foram fundidas com sangue e QI de milhares de pessoas. Até mesmo um cultivador da alma nascente será transformado em osso se tocar nelas. Xiao continua desviando de todos os ataques das correntes e pensa que as palavras usadas por Bai Yanzi são muito extravagantes. Contanto que ele continue desviando, tudo ficará bem. Mas assim que Xiao termina de falar essas palavras, ele sente algo estranho e, ao olhar para baixo, vê vários esqueletos mágicos saindo do solo e segurando seus pés. Qing Yang, com seu bastão na mão, diz que esse bastão permite que ela use a alma de milhares de pessoas como sacrifício. Uma vez que você entre, nunca mais sairá. Xiao, vendo isso, dá uma pequena risada e diz que eles ainda conseguem coordenar ataques juntos. Nada mal. Qing Yang grita para ele morrer, pois agora Xiao estava sendo agarrado por várias almas, e as correntes estavam por toda parte cercando-o. Ji e os outros dois ficaram completamente desesperados vendo isso. Xiao fecha seus olhos, e um segundo depois várias espadas mágicas aparecem ao seu redor. Xiao as lança em direção aos dois. Bai Yanzi fica um pouco mais tranquilo, dizendo que Xiao está meramente tomando a forma no estágio de energia espiritual. E mesmo assim ainda quer enfrentar os dois tesouros mágicos de uma só vez. Qing Yang, assim que vê o ataque de Xiao, fica um pouco chocada, pedindo para que eles tenham calma. Uma das espadas, assim que bate nas correntes, as fura com extrema facilidade, deixando Bai Yanzi completamente desesperado, pois ele não esperava por isso. A espada acerta Bai Yanzi, jogando-o para trás. Qing Yang, assim que vê isso, fica completamente assustada com toda essa situação e pensa que isso não é normal. Como a espada de Xiao tem tanto poder assim? Isso é algo muito ruim. Qing Yang tenta fugir. Ji, vendo isso, grita para Xiao que ela está fugindo, enquanto Qing Yang corria desesperadamente. Ela pensa que aquelas espadas não são normais, pois menos uma espada do nível mais alto possível e sendo conduzida por uma pessoa cultivadora do estágio nascente, não seria tão poderosa assim. Assim que Ji avisa, Xiao se concentra e pergunta se Qing Yang realmente estava achando que iria correr. Xiao lança seu poder em direção a Qing Yang, dizendo que ela deveria morrer. Qing Yang usa novamente as almas que estavam em seu cajado, pedindo para que elas bloqueassem este ataque. A espada de Xiao continua avançando para o centro, em direção a Qing Yang. Assim que esta formação for quebrada, todos os espíritos estarão livres. Assim que os espíritos ouvem isso, eles param e se negam a proteger Qing Yang, que fica confusa e dizendo aos espíritos que Xiao é o inimigo, e por isso, eles deveriam proteger Qing Yang. Mas os espíritos se voltam contra Qing Yang e começam a mordê-la e atacá-la. Assim, a maldição é quebrada, e Xiao os liberta para seguirem seus caminhos. Lin Qingshuan e Bai Luohi ficam completamente espantados com tamanha força de Xiao, pois os dois aldeões da seita fantasma lunar e solar acabaram de ser mortos pelo ancião Xiao, com apenas 2 movimentos. Lin Qingshuan pensa que agora Xiao pode até mesmo estar no reino da alma nascente. Ji vem correndo, toda feliz, dizendo que todo o tesouro dos dois que acabaram de ser derrotados estava ali com ela. Xiao se aproxima e sorri, parabenizando Ji e dizendo que ela está cada vez melhor em coletar os espólios. Xiao fala para Ji que há uma bolsa Qiankun que pertence a Zhang Yi, então Ji poderia ficar com ela. Assim que Ji ouve isso, fica com seus olhos brilhando e com uma cara de felicidade. Ji, muito feliz com isso, agradece seu mestre Xiao pelo presente. Lin Qingshuan e Bai Luohi ficam de boca aberta, vendo que Xiao estava dando toda a economia dos anciãos, da seita fantasma do Sol e da Lua para Ji, que era apenas uma discípula. Ji estava ostentando agora com 10.000 pedras espirituais de rank baixo e muitos elixires. Ji pergunta ao seu mestre Xiao como ela iria usar tudo isso sozinha. Xiao diz que já havia dado tudo a Ji, então ela deveria guardar e usar com muita atenção. Xiao pensa que já está na hora de ver o que o sistema deu para ele como recompensa. O sistema notifica que foi detectado que o anfitrião deu à sua aprendiz 68.720 pedras espirituais de rank baixo, 4.600 pedras espirituais de rank intermediário,
36 núcleos de segundo estágio, 16 pílulas condensadas de gafanhoto voador de terceiro estágio, erva milenar impiedosa, anel Qiankun de 100 metros cúbicos, 2 bolsas Qiankun de 50 metros cúbicos. O sistema avisa que estava calculando as recompensas. Após uns segundos, o sistema mostra as recompensas que são: uma pílula nutritiva imortal de nível 4, um anel Qiankun de 15.000 metros cúbicos, 5 ervas milenares impiedosas, 2.000 pedras espirituais de classe absoluta. Xiao fica muito surpreso com tudo isso que acaba de receber. Xiao para um pouco e sorri, pois ele havia recebido 2.000 pedras espirituais de classe absoluta. As 4 divisões de pedras espirituais são: baixa, intermediária, superior e absoluta. O valor de troca entre os níveis maiores é de 1 para 100. Isso quer dizer que Xiao tem 2 bilhões de pedras espirituais de classe baixa. Xiao começa a pular de felicidade, pois literalmente acabou de ficar rico da noite para o dia. Ji vai até Xiao e pergunta para ele se ela poderia dar essas 2 bolsas para Lin Qingshuan e Bai Luohi, pois ela já tinha um anel Qiankun. Bai Luohi diz que não podem aceitar isso, pois é muito caro. Xiao passa a mão na cabeça de Ji e diz que ele havia dado a ela. Então Ji poderia fazer o que quiser com todos os presentes. Ji sorri e entrega as 2 bolsas para eles e pede para que eles cuidem bem delas. Lin Qingshuan e Bai Luohi choram de felicidade, dizendo que Ji e Xiao eram boas pessoas. Bai Luohi pensa que tem inveja de Ji por ter um mestre tão altruísta. Após algum tempo, Xiao e Ji chegam na cidade de Luoyun, sala de alquimia. Após entrarem, há várias pessoas lá dentro concentradas. Ji pergunta a Xiao o que eles estavam fazendo ali. Xiao explica que a erva milenar impiedosa que acabaram de obter do lado de fora da cidade pode ser usada para refinar as pílulas da criação da Fundação para Ji. Para evitar perder a eficácia do medicamento, eles iriam refinar o elixir primeiro e depois iriam para a seita Luoyun. Ji, ouvindo isso, fica extremamente feliz com seu mestre. Uma mulher ouve a conversa. Ela se chama Su Muhan. Ela fica surpresa assim que ouve essa conversa, pois é necessário estar pelo menos no nível de cultivação do núcleo dourado para refinar as pílulas da criação da fundação. Su Muhan, vendo Xiao, pensa que ele parece ser muito novo para tal feito, mas assim que Su Muhan olha novamente, ela vê que Xiao está cultivando tranquilamente, e isso a deixa impressionada. Mas de repente, tudo vai pelos ares. Xiao e Ji são jogados para longe devido à explosão. Ji, toda envergonhada, pergunta se Xiao realmente sabe fazer elixires. Xiao abre seu leque e tenta tampar seu rosto enquanto responde que nunca havia feito uma pílula da criação da fundação antes. Su Muhan vem até os dois e diz que se eles desejam aperfeiçoar uma pílula da criação da fundação, ela poderia ajudá-los. Ji fica empolgada, dizendo que isso seria ótimo, mas Xiao ficou um pouco desconfiado com tudo isso. Su Muhan diz que a pílula da criação da fundação requer que seja despejada uma grande quantidade de energia espiritual nela, e Xiao iria ter que realizar isso sozinho. As outras pessoas que estavam olhando isso pensam que Su Muhan estava ensinando de graça. Parece que ela realmente tinha um bom coração. Xiao, olhando para a camisa de Su Muhan, vê que o símbolo mostra que ela é uma alquimista de segundo nível. Xiao fica surpreso, pois ela parece muito nova para isso. Enquanto Su Muhan estava concentrada com a erva em sua mão, Xiao agradecia pela ajuda e diz que pagaria o dobro do valor comercial pela ajuda. E assim, Su Muhan começa o preparo da erva, enquanto Ji e Xiao apenas olham tudo o que está acontecendo. Energia verde e amarela começam a se espalhar pelo lugar. Su Muhan pega um frasco e diz, Dansung, e a energia começa a entrar dentro do frasco. Xiao agradece, e quando vai pagar, Su Muhan diz que não precisa, pois foi apenas um favor que ela fez a eles. As pessoas começam a correr e gritar, dizendo que o leilão havia começado, e no leilão tinha uma espada de nível terreno. Su Muhan apenas observa, surpresa com tudo isso. Su Muhan começa a se retirar do lugar e diz que não precisa pagar. Xiao fica pensando que precisa comprar uma arma boa para Ji, e no leilão havia uma espada de nível terreno. Xiao pensa que, se ele conseguir comprar tudo que há de útil no leilão e dar para Ji, ele iria ganhar uma fortuna de recompensa do sistema. Então, Xiao chama Ji para seguir até o leilão. Ji aceita e fica feliz, pois não havia ido a nenhum até o momento. No segundo andar do edifício Tianji, estava acontecendo o leilão. No centro, havia uma pessoa apresentando os produtos. Em suas mãos, havia um chicote de madeira de ferro de 1000 anos de antiguidade, infundido com energia espiritual,
incorporado com pedras espirituais para multiplicar o seu poder, para matar e poder ser melhorado para o reino Xuan inferior. O valor inicial é de 30.000 pedras de classe baixa. Zi se levanta, feliz, e grita: 100.000. Os outros ficam muito irritados, pois em todos os produtos eles dão lance muito alto. Pessoas normais não conseguem acompanhar todo esse dinheiro. Sumuhan, vendo isso, apenas fica em silêncio. O apresentador anuncia um Lotus de fogo de núcleo fundido de classe superior. O apresentador diz que, depois de prová-lo, a qualidade desse Lotus é excepcional e, por esse motivo, o preço inicial é de 1 milhão de pedras espirituais de classe baixa. Sumuhan, toda tímida, pensa que essa é sua única chance de conseguir o Lotus de núcleo fundido. Mas Zi, nem aí para nada, se levanta de novo, toda feliz, dizendo que oferece 2 milhões. Sumuhan apenas enche seus olhos de lágrimas e fica desacreditada. As outras pessoas dizem que não conseguem cobrir esse valor, e já era. Era esperado que os ricos levassem novamente. O apresentador bate o martelo, dizendo que foi vendido para Xiao por 2 milhões. Xiao, com sua bolsa de dinheiro, começa a pensar quem foi o louco que disse que dinheiro não traria felicidade. Zi apenas olha para Xiao. O apresentador leva a Lotus até a mesa de Xiao, parabenizando-o pela conquista. Zi fica impressionada com a beleza da Lotus. Sumuhan, olhando para eles, pensa se eles realmente irão comprar tudo que há ali. Sumuhan começa a ficar um pouco triste, pois ela realmente precisava do núcleo fundido e estava pensando em pedir para Xiao deixar ela ficar com ele. Mas Sumuhan estava com medo da resposta que poderia ser dada a ela por Xiao. No entanto, ela toma coragem e vai até a mesa de Xiao e o chama. Zi, assim que vê Sumuhan, fica alegre e pergunta se ela não era a alquimista de mais cedo. Mas Sumuhan não responde nada e apenas se ajoelha em frente a Xiao, dizendo que seu pai era um lutador de artes marciais, mas acabou indo longe demais, e por isso ela precisa da ajuda da Lotus de Fogo. Então, Sumuhan implora para que Xiao vendesse a ela a Lotus de Fogo. Sumuhan ressalta que iria retribuir o favor trabalhando arduamente para Xiao. Ji, ouvindo isso, fica um pouco comovida e pede a seu mestre. Xiao diz que agora essa Lotus é de Ji, então ela poderia fazer o que quiser com ela. Assim que Xiao diz isso, o sistema notifica que foi detectado que o anfitrião deu à sua aprendiz uma Lotus de Fogo com núcleo fundido de classe superior, e a recompensa é 5 vezes maior. Uma Lotus de Fogo núcleo, fundido de 5ª classe. Zi fica toda feliz com isso, e diz que, se esse for o caso, então ela iria dar. Mas antes mesmo que qualquer coisa possa acontecer, uma corda com uma ponta de ferro veio em direção a eles. Zi percebeu rapidamente e defendeu o ataque. Após esse ataque surpresa, Zi pergunta quem estava fazendo isso. As pessoas que ali estavam começam a gritar que iria começar uma briga. Um homem que estava segurando essa corda chama Zi de merdinha e aponta para outro homem, dizendo ser o seu mestre, e iria oferecer 3 milhões para comprar a Lotus. As pessoas ficaram assustadas, pois 3 milhões é um valor grande para uma pessoa comum. Esse homem é Wang Hong'er, ele é filho do senhor da cidade de Luoyun. Wang Hong'er fala debochadamente que 3 milhões não seria nada para Sumuhan. Assim que Sumuhan vê ele, fica com uma cara um pouco assustada, e Xiao percebe isso. As pessoas começam a comentar que esse Wang Hong'er começou a assediar novamente a Sumuhan. As pessoas ressaltam que, desde que Sumuhan herdou o posto de chefe da família, Wang Hong'er vem assediando-a sem descaso. O subordinado que havia atacado se levanta novamente e grita que essas duas desgraçadas deveriam se levantar e oferecer a Lotus com as 2 mãos, pois Wang Hong'er estava querendo. Zi coloca uma mão na cintura e diz que não iriam vender, apenas por conta de Wang Hong'er estar querendo. Sumuhan vem correndo e pede para Zi não ser tão impulsiva e pede para que Zi não ofenda aquelas pessoas. Isso deixa Zi e Xiao um pouco confusos. Xiao diz que parece que Sumuhan tem conexão com aquele homem. Sumuhan começa a se explicar, dizendo que aquele homem é o filho do senhor da cidade de Luoyun e pode ser considerado como o senhor supremo dali. Sumuhan diz que uma vez Wang Hong'er foi até sua porta pedi-la em casamento, porém Sumuhan não aceitou. Depois disso, Wang Hong'er começou a segui-la em todos os cantos sem parar, dia após dia. Sumuhan se desculpa e diz que todo esse problema foi criado por conta dela. Então ela oferece 50.000 pedras espirituais como desculpas, e diz que está indo embora. Xiao, vendo tudo isso, pensa que Sumuhan não se desespera por nada, mesmo precisando de remédios para seu pai. Não se desesperou quando as coisas não saíram como ela queria,
Sem contar que é uma alquimista de segundo nível em uma idade tão jovem. Xiao fica bem animado com essa situação e pensa que realmente compensaria ensinar uma mulher assim. Xiao chama Sumuhan e diz para ela esperar um pouco, pois ele daria a ela a Lotus e daria uma surra em Wang Ronger, mas havia uma condição. Isso deixa Sumuhan completamente surpresa. Sumuhan se vira correndo e pergunta qual seria essa condição. Xiao abre seu leque novamente e diz que ela apenas iria precisar adorá-lo como seu mestre. Sumuhan grita, dizendo que aceita, contanto que Xiao salve o pai dela. Ela faria qualquer coisa. Sumuhan se ajoelha e chama Xiao de mestre. Ela pede para que ele aceite essa pequena referência. Xiao aceita e diz que a partir de hoje ela seria sua segunda discípula e pede para que ela se levante. A janela do sistema se abre novamente e informa: parabéns ao anfitrião por ter aceitado uma nova discípula. Foi detectado que a discípula tem o coração da alquimia nível humano. A taxa de sucesso da alquimia aumenta em 30%. A recompensa de retorno foi duplicada e o anfitrião obteve o coração da alquimia. Nível terreno. A taxa de sucesso da alquimia é aumentada em 70%. A informação da discípula Sumuhan foi digitalizada e está sendo aberta no painel de informações. Nome: Sumuhan. Identidade: segunda discípula verdadeira. Compreensão: 60. Aptidão: 50. Talento: coração da alquimia nível humano. Aprimorável. Requisito: melhora do elixir. Xiao, vendo tudo isso, fica um pouco surpreso. Ele apenas se lamenta pelo fato de a aptidão e compreensão de Sumuhan serem um pouco medianas. Assim, parece que ela tem que seguir o caminho de infundir e transmitir o poder do coração da alquimia. Zi levanta sua espada e diz que, nesse caso, ela estaria ali para ajudar. Xiao manda Zi matar todos ali por ele. Zi, sem pensar duas vezes, diz que sim, e parte para cima de todos ali. O homem que havia atacado antes acha que Zi não passa de uma convencida e prepara-se para atacar novamente. Mas Zi acerta um chute no rosto do homem que até arranca um de seus dentes, o jogando muito forte na parede atrás. Wang Ronger, vendo isso, arregala seus olhos e fica chocado. Zi diz que já está cheia desse tipo de pessoa que se acha demais e não tem poder para nada. Wang Ronger, tremendo de medo e com uma voz trêmula, aponta para Zi perguntando como ela se atreveria a bater no pessoal dele e pergunta se Zi sabe quem é o pai dele. Zi parte para cima de Wang Ronger, dizendo que não importa quem é o pai dele, ela iria encher ele de porrada do mesmo jeito, até que seu pai não o reconheça mais. Wang Ronger começa a chorar e dizer para Zi sair e grita que se algo acontecer com ele, o pai dele não deixaria ela sair impune. Mas de repente, alguém aparece entre os dois e para o ataque de Zi. Ela fica um pouco surpresa, pois nem havia percebido que esse homem estava ali. Xiao apenas observa tudo isso. Esse homem se chama Sem Nome. Ele é um guarda-costas do Wang Ronger que está atualmente no nível de alma nascente. Wang Ronger começa a sorrir e diz, debochadamente, que eles não eram corajosos, então por que não continuam assim? Wang Ronger ordena a seu guarda-costas que dê uma surra em Zi e no Xiao. Todos estavam envolvidos nisso, então ninguém poderia se safar. Zi apenas olhava tudo isso, enquanto Wang Ronger se escondia, igual a um frango, atrás do seu guarda-costas. Mas seu guarda-costas disse que as ordens que foram dadas a ele foi que ele deveria manter a segurança de Wang Ronger, mas ele não iria interferir nas suas brigas pessoais com outras pessoas. O apresentador do leilão bate o martelo e grita, perguntando o que estava acontecendo ali. O apresentador do leilão diz que todos que lutarem ali dentro, de acordo com as regras, podem ser executados. Imediatamente, ele pede para que eles se retirem dali, pois pessoas que não seguem as regras da Casa Tianji não são bem-vindas ali. Wang Ronger começa a se retirar, dizendo que seria mais fácil para todos assim. Antes de sair, Wang Ronger diz para Xiao e todos ali que é melhor eles se controlarem na cidade de Luoyun e não deixar que ele os veja novamente. Zi estava com muita raiva, querendo quebrar tudo, mas Xiao apenas disse para ela se controlar e chamou-a para se retirar. Zi ainda estava brava, dizendo que Wang Ronger era muito convencido. Ela não estava feliz com isso. Xiao apenas disse para ela não ser tão má assim. O homem de antes pergunta a Wang Ronger se realmente iriam deixá-lo sair assim, mas Wang Ronger disse que não era tão fácil assim escapar dele. Assim que eles saíssem dali, iriam pegá-los, pois isso não quebraria as regras do edifício Tianji. Wang Ronger diz que iriam executar Xiao, e por seu corpo na entrada da cidade. E com as garotas, seria um pouco diferente. Já do lado de fora,
Um dos subordinados de Wang Hong'er estava procurando por Xiao, mas não os via em lugar nenhum. Xiao estava atrás de uma das paredes e concentra sua magia e envia uma de suas espadas para atacar os três. O guarda-costas vê a tempo a espada vindo, então pega sua espada e tenta defender o ataque, mas o ataque de Xiao quebra facilmente a espada do guarda-costas e vai diretamente para Wang Hong'er, acertando-o e jogando-o para o chão. Xiao aparece na frente dos três. O subordinado de antes grita para Xiao, perguntando como ele tinha coragem de matar alguém nas terras da casa Tianji. Xiao, bem calmo, diz para eles não serem tão idiotas assim, pois Xiao havia esperado eles saírem da casa Tianji para matá-lo. Então, ele não havia quebrado nenhuma das regras ali. Isso deixa o subordinado sem respostas. O guarda-costas solta o resto de sua espada no chão e diz que Wang Hong'er era autoritário, idiota e irritante, mas o guarda-costas recebia para protegê-lo e por isso ele deveria ser leal ao Wang Hong'er. Isso significa que se matarem a pessoa que ele estava protegendo, ele deveria arrancar a cabeça de quem fez isso. Caso contrário, a família Wang iria caçá-lo até os confins da terra. Então, o guarda-costas se prepara para lutar. Xiao apenas abre um pequeno sorriso em seu rosto. Xiao começa a flutuar, cercado pelas suas espadas, e diz que a espada do guarda-costas está completamente destruída, e mesmo assim, ele quer lutar contra ele. O guarda-costas começa a criar escamas em seu corpo, dizendo que ele possuía sangue de besta. Então seu corpo era mais duro que uma simples espada. Usar uma espada para ele não quer dizer nada. É apenas uma questão de convivência. Xiao, ainda bem tranquilo olhando aquilo, pergunta se realmente é assim que ele acha. Xiao diz que adoraria testar a força disso e lança suas espadas em direção ao guarda-costas. O guarda-costas segura as espadas com a mão e as quebra no meio, dizendo que isso era inútil. Xiao continua calmo e sorrindo, e pergunta se realmente nenhuma das 7 espadas seria útil. Uma espada aparece por trás do guarda-costas, deixando-o surpreso. Ele tenta segurar a espada com sua mão. Energia começa a voar para todo lado enquanto o guarda-costas segura e grita. Xiao chama sua espada de volta e diz que mesmo que ele tenha segurado a espada, ainda assim sua mão parecia bem machucada. Xiao pergunta como ele planeja defender a próxima espada e ataca novamente. O guarda-costas diz que realmente a técnica de Xiao é sem dúvidas impressionante, mas seu sangue de besta permite que ele se recupere rapidamente. Então, sua mão começa a se curar e mudar de forma, o que deixa Xiao um pouco apreensivo. O guarda-costas consegue segurar a espada novamente com sua mão. Enquanto ele segura, ele olha para Xiao e diz que apenas as espadas não seriam o suficiente para matá-lo. Mas o guarda-costas pensa que o poder da espada de Xiao é realmente fora do comum, pois apenas em segurar uma espada, o guarda-costas quase esgotou todas as suas forças. Se Xiao lançar mais uma dessas espadas, o guarda-costas estaria em apuros. O guarda-costas olha para Xiao e diz que, aparentemente, Xiao já estava no seu limite de força. Xiao, olhando para isso, pensa que o guarda-costas disse realmente é verdade. As espadas mágicas comuns não surtem muito efeito nele. Porém, esse lótus de fogo com núcleo fundido que Xiao havia ganhado do sistema é cultivado absorvendo o elemento fogo mais puro do mundo e é perfeito para refinar armas. Xiao aproveita esse momento para refinar seus equipamentos, e assim, uma espada dourada enorme aparece em sua frente. Xiao diz que essa espada é extraordinariamente dominante. Só de olhar para ela, Xiao já fica extremamente feliz. Xiao pega a espada em sua mão, todo feliz, e a nomeia de Fogo da Felicidade. Xiao volta à batalha e lança sua espada, dizendo para o guarda-costas se divertir bastante com seu amigo arrogante. O guarda-costas tenta se defender com seu braço, e assim que a espada bate, ele sente uma dor enorme. Seu braço está todo cortado e fumaça saindo de seu corpo. O guarda-costas, confuso, se pergunta que tipo de elemento de fogo é esse e pensa que isso não é nada. Bom, o guarda-costas começa a se concentrar e cria uma barreira de energia ao seu redor, enquanto as espadas de Xiao estavam a caminho, o cercando. O guarda-costas pensa que esse escudo que ele criou não vai aguentar muito tempo. Ao olhar para Xiao, o guarda-costas pensa que definitivamente não irá conseguir enfrentar Xiao. Se continuar assim, ele iria morrer com toda certeza. Xiao, vendo o guarda-costas em apuro, diz que ele ainda não havia terminado. Então, a espada que estava na mão do guarda-costas começa a tremer e se solta da mão do guarda-costas, quebrando a barreira de dentro para fora com extrema facilidade. De repente, todas as espadas estão em cima do guarda-costas,
e ele não consegue fazer nada mais. O guarda-costas aceita a derrota, baixa sua cabeça e diz a Xiao que aceitaria qualquer coisa. Xiao poderia matá-lo ou danificar seu cultivo se quiser. Xiao apenas sorri e chama todas as suas espadas novamente para perto de si. O guarda-costas, vendo isso, não entende por que Xiao estava poupando sua vida. Xiao diz que, se o guarda-costas se sente confortável admitindo a derrota, então ele iria poupar sua vida. Xiao pensa que o guarda-costas é um pouco arrogante, mas é um homem verdadeiramente forte e com uma forte determinação. Xiao se vira e começa a se afastar, dizendo que se chama Xiao, e que se um dia o guarda-costas quiser se vingar, seria um prazer lutar contra ele novamente. Xiao se vira e diz que, entretanto, assim que um guarda-costas falha em sua missão, alguém viria para cobrar essa dívida. Então, o guarda-costas deveria tentar sobreviver. Isso deixa o guarda-costas completamente assustado. Xiao se junta a Ji e Sumuhan e diz que agora iriam atrás do pai de Sumuhan para ajudá-lo. Sumuhan agradece e Ji fica toda feliz, dizendo o quanto Xiao é incrível. O guarda-costas, vendo os três indo embora, pensa que Xiao é tão novo e tem tantas conquistas, o que é realmente algo extraordinário de ver. O guarda-costas começa a se retirar e pensa que, se ele sobreviver à caçada da família Wang, ele definitivamente quer encontrar Xiao novamente. Após algum tempo, eles chegaram na mansão. Su Ji, vendo essa casa enorme, diz que Sumuhan parece ser de uma família bem rica. Ji diz que, na época de seu pai, a mansão Su era realmente próspera. Mas desde que Sumuhan assumiu como representante da família, a mansão Su tem decaído dia após dia. Agora está longe de ser o que costumava ser. Sumuhan diz que Xiao não deveria ter matado Wang Ronger, pois o pai dele, Wang Cheng, além de senhor da cidade, é também um ancião da seita Luoyun. Sumuhan diz que no passado, Wang Cheng seguiu o atual líder da seita em várias situações perigosas. Então, eles têm uma relação muito próxima. Ao provocá-lo, provavelmente no futuro, Xiao teria problemas. Ji fica brava e diz que, se caso Wang Cheng fosse atrás deles, ela mesma iria fazer com que Wang Cheng não voltasse mais, pois a seita Luoyun era seu principal objetivo desde o início. Sumuhan fica feliz e abre a porta para que eles possam entrar. Assim que eles abrem a porta, vem um homem sentado ali. Esse homem se chama Su Hongyuan. Ele é o segundo tio de Sumuhan. Assim que ela abre a porta, ele grita o nome dela e dá um soco na cadeira. Seu tio a chama de indigna e pergunta como ela tem a coragem de voltar ali. Isso deixa Sumuhan um pouco surpresa. Sumuhan pergunta por que seu tio estava ali, e todos os anciãos do clã também estavam. Ji já fica um pouco apreensiva com tudo isso. Xiao já está em alerta, pois notou que esses caras não eram amigáveis. Uma mulher aponta o dedo para Sumuhan e começa a dizer que Sumuhan nem deveria se atrever a perguntar isso, pois, se eles não tivessem vindo até ali, nunca saberiam que a família Su tinha sido vendida pela própria Sumuhan. Essa mulher é a terceira tia de Sumuhan, que se chama Su Hunyue. Ela pergunta a Sumuhan como ela teve coragem de aproveitar da grande ferida do seu irmão mais velho para se aproveitar da propriedade da família Su no pavilhão do destino celestial. Sumuhan diz que não é bem assim. Ela não fez isso para ter algum lucro, e sim para comprar a Lotus e salvar a vida de seu pai. Sua tia pergunta onde está essa tal Lotus que ela diz ter comprado. Sumuhan tira a Lotus da bolsa e mostra, dizendo que estava completamente feliz em conseguir essa Lotus. Seu tio se levanta e tenta pegar a Lotus à força de Sumuhan. Ele está atualmente no 6º nível do núcleo dourado. Em quesito força, Sumuhan se vira, assustada, gritando para seu tio parar. Mas antes mesmo que Sumuhan pudesse ver, Xiao entra em sua frente com todas as suas espadas apontadas para eles e diz que queria ver quem dali se atreveria a encostar um dedo em um fio de cabelo da Sumuhan. Assim que Su Hongyuan vê todo o poder de Xiao, pensa que isso é algo fora do normal, e claramente a diferença de poder entre eles era algo gritante. Su Hongyuan percebe que não conseguiria nem tocar em alguém como Xiao, então tenta fugir a todo custo dali. Mas, de repente, uma espada bate na parede bem na sua frente, fazendo-o parar, e assim que ele nota, todo o seu corpo havia sido cercado pelas espadas na parede. Bem, pessoal, esse é o fim do vídeo. Se você gostou, inscreva-se no canal, ative o sininho e curta o vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.